Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 137. Hoje são 6 capítulos, o início do livro de Esdras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 137. Hoje nós começamos o livro de Esdras, a última parte histórica do Antigo Testamento. Eu acredito que será um dos vídeos mais importantes que nós já tivemos até agora. E depois, no final do nosso estudo do dia de hoje, você perceberá. O padre vai dar algum aviso diferente, aconteceu alguma coisa? Não é por causa disso não. É o conteúdo mesmo. Veja, nós precisamos sempre lembrar, algumas pessoas fazem a linha histórica assim, nós podemos fazer assim, partindo assim de determinados momentos, mas na minha cabeça, já disse outras vezes, quando nós vemos assim algumas colunas fica muito claro. Gênesis de 1 a 11 nós temos a criação, e aí depois nós temos a continuação da criação. Gênesis de 12 até 50 nós temos os patriarcas, então nós temos a criação, os patriarcas, depois o período no Egito. Período que José, sendo um grande conselheiro, muito próximo do faraó, eles tiveram prosperidade, depois tiveram sofrimento e depois tiveram a fuga. Criação, patriarcas, período no Egito. Depois do Egito, quando eles chegaram na Terra Santa, nós temos ali o período dos juízes. Depois nós temos outra coluna. Qual que é essa outra coluna? Essa outra coluna é a coluna a coluna quando nós chegamos no período dos reis, a coluna da monarquia. Vocês lembram, no começo ali nós temos a monarquia unida, Saul, Davi e Salomão. Depois a monarquia dividida, e aí nós vimos vários reis, no livro dos reis, no livro do último que nós vimos de Crônicas, e Crônicas mostrou principalmente os reis ali do sul, os reis que tinham a capital em Jerusalém. No dia de ontem, nós vimos que aconteceu a deportação, e aí nós temos uma nova coluna. Qual que é essa nova coluna? O período do exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia durou mais ou menos 70 anos. Período de sofrimento, de dor, de muita dificuldade, que não é narrado nos livros históricos, mas é narrado no livro de alguns profetas. Aqui, principalmente no profeta Isaías. A terceira e última parte do profeta Isaías, que nós vamos ver depois. Então, e aí depois do exílio da Babilônia, nós temos o pós-exílio, onde tem foco ali principal, tem os filhos de Macabeus, os irmãos Macabeus, mas nós temos também Esdras e Neemias. Então, isso deve ficar muito claro. A criação, os patriarcas, Egito, com o sofrimento, a escravidão, depois a fuga, Egito, depois nós temos os juízes, temos os profetas, e aí temos a monarquia, e monarquia e os profetas juntos, nós temos a monarquia, depois nós temos o exílio, o pós-exílio. Então, depois que Ciro ele deu o decreto que as pessoas tinham liberdade, elas poderiam voltar para a sua terra, poderiam voltar para Israel. E quando eles voltaram para Israel, ali a sociedade estava totalmente desorganizada. Não significa que todos foram para o Egito, não foi isso. Poucos, na verdade, poucos. Claro que foi muita gente, porém, comparando com a população total, menos da metade foi. Ali em questão de porcentagem foi um grupo pequeno, mas as pessoas mais instruídas, com mais capacidades, com mais dons, pessoas artísticas, aquelas que podiam contribuir mais para a Babilônia. Então, houve ali uma grande desorganização em Israel. E aí, quando eles voltam para Israel, o período do pós-exílio, é preciso reorganizar Israel. O padre vai dizer agora é muito importante. Entendeu isso? Vai bem na compreensão da Bíblia. Não entendeu? Vai ficar um buraco. Como que eles se organizaram quando eles voltaram? Eles pensaram assim:
o povo que voltou e o povo que estava lá. Precisamos reorganizar agora a casa, precisamos reorganizar Israel. Duas coisas são fundamentais. Primeiro, precisamos ter um sacerdote referência. Para quê? Para cuidar do templo. Depois precisamos ter um governador. Para quê? Para cuidar da política, para cuidar do social, para cuidar da organização do nosso povo. Então precisava ter um sacerdote, cuidar da religião e cuidar da política. Às vezes nós ouvimos o termo política e já pensamos de forma negativa, o que é muito justificável devido ao caos que politicamente existe em muitos países do mundo. E aí nós temos uma certa rejeição a esse termo política, mas a política é necessário, o trabalho social é necessário. Então nós temos aqui alguém que ia cuidar da religião, que é o sacerdote, que é Esdras. Nós temos alguém que ia cuidar da política, que é o governador, que é Neemias. Confesso que durante muito tempo eu tinha dificuldade e eu confundia e até me atrapalhava entre esses dois nomes. Quem que é o governador? Quem que é o sacerdote? Então o que que eu fiz? O que que é o mais importante, a religião ou a política? A religião. Que nome que vem primeiro no alfabeto? Esdras ou Neemias? O E vem antes do N. Então é muito fácil memorizar. A política vem a religião vem primeiro. A religião vem primeiro, Esdras vem primeiro, porque no alfabeto o nome dele vem primeiro. Claro, isso daqui é uma regra de memorização. Então, basta lembrar assim, retorno da Babilônia. Dois pilares eram fundamentais. Primeiro deles, religião, Esdras. Segundo deles, Neemias e a parte da política. Então é isso que nós vamos ver nos dois próximos livros. Nós vamos ter 2 dias hoje para Esdras e depois 3 dias amanhã para Neemias, 5 dias. O que o padre vai fazer agora é um breve resumo do vídeo. Penso que você não precisa copiar, você vai só ouvir, vai vendo os detalhes principais, e aí depois o padre vai dando alguns tópicos dos capítulos. Essa introdução ela foi mais ou menos longa, mas extremamente necessária. Então, você presta atenção, vai acompanhando, leia e tenha as ideias principais na cabeça. Se for para guardar apenas aquilo que é essencial, nós estamos no último período histórico no Antigo Testamento, o período pós-exílico, onde nós temos aqui 2 referências, a religiosa, que é Esdras, e a política, que é Neemias. Quando nós falamos no livro do profeta Neemias, quando nós falamos no livro de Esdras, que foi sacerdote, como nós vimos agora, esse livro, ele narra basicamente o retorno do povo para Israel, o retorno do povo para a Terra Prometida. E esse livro vai mostrar também, como ele é religioso, a reconstrução do templo. Eu acredito que pode ser dividido em 2 partes diferentes. A primeira parte dos capítulos 1 a 6, nós vamos ver o retorno e a reconstrução do templo. E aí depois, dos capítulos 7 até o capítulo 10, o ministério, o trabalho, a missão mesma realizada por Esdras. Alguém vai dizer assim, padre, 6 capítulos, muito. É muito. Padre, poderia ser menos? Eu acho que até poderia. Mas como esse livro é dividido em 2 partes, nós vamos ver essas 2 partes em 2 dias diferentes. Hoje nós vamos ver o retorno e a reconstrução do templo. E amanhã nós vamos ver o ministério, o trabalho, a missão realizada por Esdras. E aí no dia de hoje, que nós estamos vendo a reconstrução do templo, nós temos primeiro o decreto de Ciro, que ele decreta que as pessoas, aqueles que eram israelitas, podiam voltar para a Terra Prometida. Nós temos o decreto de Ciro, nós temos, consequentemente, o retorno dos exilados, aqueles que gostam de números exatos. O texto vai dizer para nós que eram 43.360 pessoas que voltaram para Israel. Então nós temos o retorno daqueles que eram exilados, e aí nós conseguimos encontrar também uma oposição. Haviam judeus que tentaram se opor à construção do templo e ao retorno nesse período, realizando uma paralisação. Então alguns achavam que não deveriam retornar, que o templo não deveria ser reconstruído. Então tem aqui, inimaginável, mas tem um certo protesto contra a reconstrução do templo e o retorno. Parece inacreditável, pois nós vamos ver por que quando nós lemos o texto. Mas aqui 2 profetas são importantes nesse momento de retorno, são profetas pós-exílicos, profetas muito importantes nesse período aqui de Esdras, o período da reconstrução do templo. O profeta Ageu e o profeta Zacarias.
eles incentivam o retorno, a reconstituição do templo e o trabalho aqui dos judeus. Então, quando ouvir o profeta Ageu, o profeta Zacarias, nós sabemos que aqui estão depois do templo, quando começou a haver uma rejeição para a reconstrução do templo. E aí nós temos aqui no final dessa primeira parte a construção e a conclusão da construção do templo. Isso daqui aconteceu após o decreto de Ciro por Dário, que a construção fosse completada e o templo e o tempo, o povo, toda aquela geração tivesse ali como objetivo principal terminar aquela reconstrução do templo. Então nós temos Ciro, depois nós temos Dário, que são ali reis da Pérsia, que tem a política principalmente de incentivar aquelas colônias a continuarem nas suas terras. E aqui tem um detalhe muito importante, Jeremias já tinha dito isso, que Deus tocaria o coração desses homens, que eles seriam ali sinal da ação de Deus na vida dos judeus. Então, por decreto desses reis da Pérsia, o templo ele é reconstruído e reconstruído totalmente. Então, esses são os temas principais ali dos capítulos 1 até o capítulo 6. O padre vai ser muito breve, vamos ver agora um pouquinho desses 6 capítulos. Eu acredito que no capítulo 1 nós temos 3 temáticas principais, aqueles que têm o texto, o capítulo, os textos, a Bíblia, vocês que grifaram, cada um deve ter encontrado aquilo que achou de mais importante. Para mim, primeiro nós temos ali o texto mostrando o retorno, como nós vimos o rei da Pérsia, o rei Ciro, impulsionado por Deus, decreta que eles poderiam voltar. Temos o retorno, depois temos Ciro dizendo que poderia ser levado para o templo alguns utensílios sagrados. Então nós temos ali a reconstrução do templo e é levado para Israel alguns utensílios sagrados que seriam utilizados no templo. A permissão do retorno, objetos sagrados que seriam levados e depois os preparativos para a viagem. Interessante que os judeus que desejavam voltar começaram a se preparar. Muitos deles, juntos com seus vizinhos, oferecendo presentes, suprimentos, e ali era como se fosse um sonho para muitos deles. Não tinham nascido em Israel, muitos não conheciam a terra dos seus pais e dos profetas, e ali eles começavam a se organizar para o retorno. Começo da organização para o retorno é narrado no capítulo 1. Capítulo 2, nós temos a listagem dos retorneiros, daqueles que retornaram. Ali mais de 43 mil pessoas, mais de 42 mil pessoas que retornaram. O texto diz 42.360 pessoas que voltaram. Padre, onde está isso? Vocês vão lá no versículo 64, capítulo 2, versículo 64, tem o número dessas pessoas que voltaram. O texto sagrado diz isso, então nós temos aqui como referência numérica. Depois nós temos o recenseamento em Jerusalém. Os retornados estabeleceram suas famílias em suas cidades e começaram a se reorganizar em torno do templo. Então eles voltaram, chegaram onde o templo tinha sido destruído e ali cada um começa a se organizar, onde tinha sido a terra, que já estava devastada, que já estava praticamente abandonada dos seus antepassados. Então começam a se organizar ali ao redor do templo. Capítulo 3, nós temos a reconstrução do altar, ou seja, o retorno, o reinício das atividades religiosas no templo. Então aqui nós temos o reinício das atividades religiosas. E aqui nós temos estas atividades religiosas sendo retomadas principalmente com a construção ou a reconstrução do altar. Ao chegar em Jerusalém, os exilados, eles constroem um altar. Um altar para quê? Para oferecer sacrifícios a Deus. Veja, na igreja você não tem palco, na igreja você não tem palanque, na igreja você tem altar. Um local sagrado que é oferecido sacrifício a Deus. E entre todos os sacrifícios, o maior sacrifício da história é o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz para a nossa salvação. E esse sacrifício ele é atualizado em cada Santa Missa. Então, em cada igreja católica, apostólica, romana, a igreja fundada por Cristo, nós temos um altar, onde o sacrifício de Cristo na cruz é renovado e se torna presente. E naquela época não era o sacrifício da cruz, naturalmente, mas eram sacrifícios como o da Páscoa, da expiação, então o altar precisava ser reconstruído
para isso. E aí depois ainda no capítulo 3 nós temos as funções no templo. Aqui era o novo templo, precisava ter as festas do tabernáculo, precisava ter outras celebrações. Nós encontramos aqui o povo louvando, agradecendo e celebrando com Deus, mas precisava ter aquelas pessoas que seriam responsáveis pelas celebrações. Então nós temos aqui, podemos dizer assim, a fundação, a organização dos ministérios dentro do templo. E aí depois capítulo 4, é assim, quando tudo começa a caminhar bem, quando tudo parece que vai bem, você pode preparar, porque parece que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então o capítulo 4 é o capítulo mais difícil, o capítulo de oposição. Pessoas começaram a ir contra aquilo que estava acontecendo. Os inimigos dos judeus tentaram interromper a construção do templo, enviando cartas ao rei da Pérsia. Então começaram a tentar mudar a cabeça do rei da Pérsia. Como? Enviando cartas. Então a obra é interrompida por um tempo. E o templo, esta obra de reconstrução do templo é interrompida por um tempo. Mas depois nós vamos ver que o templo acaba sendo recomeçado. Mas nesse capítulo 4 nós temos aqui então um período onde a reconstrução do templo ela é paralisada. Vamos mais um pouco? Vamos adiante? Capítulo 5, livro de Esdras. Padre, 6 capítulos, padre. Por que a gente não faz 4, 3? O livro de Esdras é dividido em 2 partes. Primeira parte, o retorno, a reconstrução do templo. Depois a segunda parte, o ministério de Esdras. No dia de hoje, é o retorno e também a reconstrução do templo. Só por isso. Se alguém conseguir ler 3, 4, amanhã conseguir ler mais, cada um se organiza. O padre faz o melhor para quê? Porque tudo existe uma lógica e uma sequência histórica que quando as ideias elas são mais claras, fica mais fácil para nós entendermos, tá? Então, se um dia é mais difícil de ler, depois você recupera no próximo. Alguns dizem assim, padre, eu já perdi, estou atrasado 1, 2 livros. A minha sugestão é, se atrasou 1, 2 livros, deixa aquele livro dormindo, descansando, recomeça agora, e aí depois lá na frente, quando você terminar, você lê esses 2 livros, tá bom? Então nós vamos para o capítulo 5, brevemente. Capítulo 5 vai falar dos profetas e o encorajamento. O profeta Ageu e Zacarias incentivam os judeus a retornar à reconstrução do templo. Então 2 profetas importantes. Às vezes nós ouvimos assim, livro do profeta Zacarias, livro do profeta Ageu. O que é isso, padre? Não tenho nem ideia. Agora você sabe, a história é dividida em blocos, em partes diferentes. Tem uma que se chama pós-exílio. O povo estava voltando e nesse período de volta teve uma oposição de inimigos dos judeus. Então vai lá Ageu e Zacarias, esses profetas, incentivam o povo a continuar construindo ou reconstruir o templo. Isso daqui é uma chave de leitura, isso aqui é um presente, isso daqui é um presente. Então a gente começa a perceber que os profetas são diferentes em ministérios, em época, uns dos outros, tá? Então é muito claro. E aí depois nós temos nós podemos dizer assim que parece que tudo ia caminhar bem, nós temos um novo questionamento, uma nova dificuldade. Governadores locais começam a questionar os judeus sobre a construção. Enviaram agora carta ao rei Dário para confirmar o decreto de Ciro. Disseram que o decreto de Ciro possivelmente tinha ali alguma falha. Então reis locais ali próximos começam a questionar. E aí, novamente, o rei Dário, ele reafirma que o povo poderia reconstruir o templo. Último capítulo, a confirmação do decreto. O rei Dário encontra o decreto de Ciro e ordena que a construção do templo continue. Ele também fornece, além de permitir, ele oferece também recursos para a obra. E aí depois, final, aqui é uma parte muito bonita mesmo, no final do capítulo 6, vai mostrar a dedicação do templo. O templo é terminado e dedicado com grandes celebrações e sacrifícios. Irmão, ufa! 6 capítulos, começo do livro de Esdras, primeiro dia do livro de Esdras, amanhã é o segundo e último dia do livro de Esdras. Tem sido uma bênção, não é palavras da boca para fora. Muito obrigado a vocês que acompanham, vocês são uma motivação, uma ajuda, vocês são parte do entusiasmo que nós temos para trabalharmos, para gravarmos. Muitas pessoas estão lendo a Bíblia a primeira vez na sua vida. E aqui eu digo do fundo do coração, cada um pode continuar fazendo aquilo que gosta,
de vídeos na internet, assistir o rosário, assistir formações do catecismo, muitas coisas, mas olha, um ano na sua vida, você vai ter que ler a Bíblia. Então, você que chegou até aqui, prioridade religiosa, claro que você tem que ir à missa, claro que você tem que cuidar da sua família, mas a prioridade religiosa deste ano deve ser ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Cuide da sua família, receba os sacramentos, tenha o seu trabalho e depois disso, ler a Bíblia. Peço que Deus continue nos abençoando, nos iluminando para irmos até o fim. Naturalmente não é fácil para vocês, não é fácil para o padre, não é fácil para nenhum de nós. Porém, com muita fé, com muita devoção e sempre na verdade, com a graça de Deus, iremos até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e muito obrigado àqueles que colaboram com a manutenção do canal, vocês que rezam por nós e aqueles que são inscritos. Se inscrevam no canal. Esta é uma forma de vocês ajudarem o YouTube a perceber que o vídeo ele é relevante, indicar o vídeo para outras pessoas, nós crescemos e conseguimos evangelizar outras pessoas. Existem maneiras diferentes de ajudar. Como? Você pode ajudar rezando pelo canal. Você pode ajudar assistindo os vídeos do canal. Você pode ajudar contribuindo financeiramente. Nós temos celular, nós temos um cenário, nós temos pessoa que trabalha para esse vídeo ser produzido, nós temos os aparelhos de informática que nós usamos, tudo isso tem gasto, nós não ganhamos nada do YouTube, então você pode ajudar financeiramente. Outra forma que você pode ajudar é se inscrevendo no canal. Quanto mais inscritos, mais relevante é o canal, mais nós crescemos. O padre, ele é apenas aquele que aparece, mas aqui ao redor, aqui, para que esse canal aconteça e cresça, nós temos a ajuda de muitas pessoas. Então, sinta-se parte desta missão. Esse canal é nosso. Você pode ajudar rezando, assistindo os vídeos, enviando para outras pessoas, fazendo a sua contribuição e se inscrevendo no canal. Claro, naturalmente deixando seu like também, mas principalmente se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. No momento que você quiser, no dia de hoje, reze uma Ave Maria pelo Padre. E amanhã nós nos reencontraremos, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.